Então, vamos falar de um assunto muito sério no nosso evangelho de hoje. Vamos falar sobre oração. O que é uma oração? O que nós estamos pretendendo com uma oração? Sabe que orar é apenas a gente fazer aquilo na hora do desespero? Ou só fazemos oração quando alguém está no final? Ou fazemos oração quando as contas não são pagas e a gente quer um milagre para pagar as contas? O que é essa oração? Como desenvolver? Só fazer aquelas preces que a gente decora? Será que a maioria das vezes que a gente fala aquela prece, a gente está prestando atenção no que está falando? Eu sempre pergunto isso, né? Fazendo com que perdoai os nossos, aqueles que erram, como nós perdoamos aos que nos tenham ofendido ou qualquer coisa do gênero. Será que a gente prestou atenção no que está falando? Né? Que a gente vai perdoa aqueles que ofendem, como você perdoa quem tenha te ofendido. Será que aquilo não é feito, falado maquinalmente apenas, sem prestar muita atenção no que está sendo dito? Será que a oração ela tem uma outra conotação, uma outra importância? O nosso grupo de estudos da mediunidade vai recomeçar semana que vem, e uma das páginas que que eu comecei a estudar para poder trabalhar para o grupo de estudo é sobre a oração. E a hora que eu comecei a ler aquilo, eu comecei a parar para pensar no processo que eu realizo em cima disso. Como é que eu estou vivendo a história? E aí eu comecei a aprender, antes de qualquer coisa, que ao fazer uma oração é um dos meios de eu me conhecer melhor. É através da oração, quando eu estou fazendo uma vibração por alguém, para mim, ou por alguma coisa importante, ou que eu estou agradecendo a Deus, aquilo que nós fazemos pouco, né? Agradecendo a Deus, aos mentores, por tudo aquilo que nós conquistamos, nós estamos falando conosco mesmo, nós estamos falando com a nossa essência, nós estamos conhecendo um pouquinho de nós. Quando a gente fala na oração dos nossos medos, das nossas inseguranças, nós estamos falando de nós. Quando nós estamos dentro da oração preocupados com alguém, nós estamos dizendo do sentimento que nós temos por esse alguém. Então, a oração é um elemento de comunicação importantíssimo. Ela é o meio que eles nos ensinaram de poder ligar o mais elevado, o divino, e de podermos ter ciência de o que nós podemos fazer para melhorar. Estar fazendo manifestações mil, se não saem de dentro de nós o processo, não tem a ver. Agora, nós conseguimos vibrar tranquilamente por raiva, por vingança, por falar mal de alguém, porque julgamos negativamente aquela pessoa. E nós não percebemos que esse processo de energia, ele vai e volta, né? Nós estamos criando um esquema negativo em torno de nós mesmos. Estamos gerando todo um campo magnético negativo em torno de nós mesmos. Será que essa é a melhor forma de usar essa energia que nós temos? Aí eu comecei a trabalhar isso comigo, pensei em trabalhar isso com vocês, para que nós tivéssemos a oportunidade de refletir a respeito. Nós nos reunimos e fazemos vibrações para aqueles que necessitam. Nós recebemos uma série de pedidos de vibração. Nós estamos o tempo todo participando da nossa atividade, sempre vibrando para que as coisas possam dar certo. Quantas vezes eu usei essa vibração de forma positiva? Quantas vezes eu agradeci nessa vibração as coisas que deram certo? Quantas vezes eu comecei a pôr em dúvida o conhecimento? Uma cliente me dizia hoje de manhã, no atendimento que eu fiz com ela,
de que ela estava muito brava porque tudo estava dando errado, que então ela não estava agradecendo mais nada, né? E aí eu ouvi ela brava com os espíritos, com todo mundo. Ela estava brava, que ela queria puxar a orelha de todo mundo, porque ela estava esperando ser ajudada e não estava sendo ajudada. E ela também estava falando assim, eu ajudo todo mundo e eu não consigo nada. Não é por aí. Óbvio que de vez em quando a gente fica com raiva. Evidente que muitas vezes a gente fica com raiva. Mas se eu aprender a trabalhar isso dentro de mim, se eu aprender a fazer o meu pensamento, a minha vibração dentro desse momento, eu vou perceber que muito daquilo que eu estou sofrendo ou que eu estou enfrentando faz parte do meu aprendizado. Estou precisando daquilo. Primeiro porque algumas coisas são consequência. Toda ação implica numa reação igual ao teor. Eu posso ter pisado no calo de alguém e não ter prestado atenção que eu pisei. E essa pessoa vai ter uma reação. E aí eu vou ficar lá perdido. E vou ficar bravo. Foi me dada a oportunidade de ensinar alguém e eu não soube fazer isso. Ou eu fiz muito de má vontade. Veio a reação. Tem uma série de circunstâncias que nós, em função da ansiedade, em função de uma série de coisas que passam pela nossa cabeça, de ansiedade de querer resolver tudo ao mesmo tempo, nós acabamos pisando no calo de alguém. E aí sofremos a reação. Ou nós ficamos aguardando o tempo todo que haja um revide, né? Que a pessoa que a gente ajuda também nos faça alguma coisa, que nos dê em troca. E quem faz esperando reconhecimento, não fez nada. Está só ali só para poder buscar o agradecimento, não é por aí. Se você realmente está aberto, se realmente está afim, se você quer transformar alguma coisa, você faz sem esperar reconhecimento. Você faz porque você quer fazer, porque é um sentimento que está dentro de você. É. Se todo o tempo eu vou ficar esperando que os outros reconheçam aquilo que eu faço, estou perdido. Certo? Porque muitos vão reconhecer naquele momento na sua frente, vão falar mal de você por trás. Ou não. Quantas e quantas vezes a gente não vive isso? Há trocentos anos atrás, me puseram um apelido no Caritas, né? Que eu era o síndico. Porque eu vivia chamando atenção e brigando com todo mundo lá dentro, em sentido de comportamento, de ação, de uma série de coisas. Mas, assim, era aquela coisa assim estranha, porque ninguém queria que eu deixasse o cargo, ninguém queria que eu saísse do processo, ninguém queria que eu desenvolvesse o trabalho de outra forma, nem me dava nenhuma sugestão de melhoria que podia ser feita, mas na minha frente diziam que estava tudo bem, e por trás eu era o síndico, aquele que estava só vigiando a vida de todo mundo. Na verdade, eu tive que parar naquele momento, meio a contragosto, e pensar na minha vida, certo? Porque eu tinha me proposto a fazer o que eu fazia sem esperar recompensa. E aquilo, de repente, me machucou, e eu não entendi por que estava me machucando. Isso foi há uns 40 anos atrás, quer dizer, faz tempo. É. Aí, com o passar do tempo, eu mantive a minha atitude, consegui fazer, só mudei a minha forma de falar. Eu passei a falar com mais calma, com mais tranquilidade, né? Com menos imposição, com menos agressividade. Porque então eu tinha uma atividade profissional na época que me cobrava uma atitude mais rígida. E eu misturei tudo, né? Eu estava sendo rígido com todo mundo. E eu comecei a mudar, e no que eu comecei a mudar, eu comecei a ouvir que todo mundo me dizia que eu tinha melhorado muito. A única coisa que eu melhorei foi o tom da minha voz.
Eu estava falando mais tranquilo, estava falando mais calmo. Eu estava dando mais atenção às pessoas, né? Porque a pessoa começava a falar e eu já dava a resposta e dizia o que era para ser feito. Porque isso era fruto da minha atividade profissional na época. Então, é assim que a gente vai descobrindo. E no momento em que eu ouvi aquelas coisas primeiro, eu me lembro de ter levantado a cabeça e falado assim, olha, tá vendo? Eu vim aqui, você disse que eu tinha que vir aqui para ajudar, só estou levando porrada. A sensação era estranha, porque eu não consegui captar resposta nenhuma. Mas a resposta veio quando eu comecei a sacar que eu tinha que mudar alguns tipos de atitude, que era externa à história e não interna. Quer dizer, a minha proposta era boa, o que não estava sendo legal é a forma que estava fluindo. E as coisas mudaram. Certo? Descobri também naquele momento que tinha umas pessoas que estimulavam o meu comportamento. E eu entrava na história, que queriam mais é que eu fosse rígido, que fosse duro. E aí eu falei, bom, eu tenho que trabalhar com elas também, tem que começar a pensar e mudar a atitude. E eu comecei a fazer isso. Na época teve um monte de gente que parece que eu pus gente para fora. Não pus gente para fora, só mostrei para eles o que eles estavam fazendo. E eles não gostaram, óbvio. Tá? Ninguém gosta quando se mostra alguma coisa que não está legal. Tá? Mas a gente tem que ter capacidade de parar e pensar no assunto. E alguns saíram e outros se transformaram. E nós começamos a construir um caminho diferente. Hoje agora em março faz 44 anos. 44 anos que nós estamos nessa briga. Acho que também nós estamos fazendo tempo essa história. Está na hora da gente aposentar e deixar os outros trabalhar, né? Certo? Mas vamos tocar o barco para frente. Quando eu cutuco as pessoas, como eu brinquei com o Alexandre agora, primeiro que eu gosto dele, acho que ele tem um potencial enorme que ele nem sempre usa. Segundo, que eu acho que esse potencial nos faz falta. Né? Fora que ele tem uma mediunidade linda que ele ainda não sabe usar direito. Então, eu quero mais é que ele venha ativo de toda maneira. Óbvio que eu não vou pegar ele a laço e trazer ele aqui. Certo? Nem vou forçar a história. Eu simplesmente chamo. Eu simplesmente cutuco, como eu cutuquei ele hoje. Mas ele sabe que eu estou cutucando e que eu gosto dele. Certo? A gente tem que aprender a fluir com as coisas. Né? Eu costumo brincar com a Edna, eu só brigo com quem eu gosto. Com quem eu não gosto, eu nem brigo. Certo? Eu simplesmente me afasto. Né? E a gente tem que aprender a fazer isso. A gente se afasta e reza pela pessoa. Esse é o caminho mais interessante para ser trabalhado. Meu amigo Fernando aqui aprendeu isso comigo durante muito tempo. Ele era louco para bater castanhola. Né? Mas, de repente, ele começou a mandar flores. E hoje eu me divirto quando ele responde as coisas ou manda mensagens para mim, dizendo de outra forma de abordar as pessoas, fazendo que a coisa mude em volta dele e que a energia mude à volta dele. 10-0 para você, Fernandinho. Tá? E ó, que eu conheço o Fernando já faz algum tempo, né? Você está agora com 25 anos, está com mais ou menos desde os 15, não é isso? É um negócio assim muito legal a gente aprender. Aí eu queria trazer para vocês alguma mensagem. Eu não ia ser o chato de trazer a aula, porque aí vocês iam ficar, você escuta, você vai dar aula agora, não é hora nem lugar. Então, eu peguei um livro do João Nunes Maia, pelo Espírito Miramês, que chama Horizontes da Vida. E nesse livro eu encontrei o seguinte: o homem precisa aprender a orar no que tange a vida imortal. A prece verdadeira para a alma é aquela que nasce dos pensamentos puros, que verte dos lábios onde não haja desarmonia. A vida pode ser um cântico de orações permanentes.
aquele que tudo fez, isto é, aquele que tudo fez, desculpa, é um canto de orações permanentes àquele que tudo fez. Isso é um horizonte da vida, em aspectos diferenciados. O mundo espiritual entende e sempre nos dá resposta no nosso entendimento. A oração é o alimento do espírito, quando feita com amor. Evidencia-se daí que precisamos orar todos os dias, colocando a nossa vida em plena sintonia com a vida do Criador. Não podemos entender por oração somente as palavras saídas do lábios. É a vida que levamos. Peçamos a Deus, mas pelas nossas disposições. Os atos falam mais alto do que as próprias palavras. Isso é verdade. As nossas atitudes falam muito mais alto daquilo que nós estamos citando ou falando. Eu dizia no começo, quantas vezes a gente faz o Pai Nosso sem prestar atenção nem no que está falando. Certo? E aí a gente para e fica achando que fez a oração. Fez. Se o homem vibra em ódio por alguém, é semente lançada que deve ser devolvida à natureza com a mesma vibração. Se ofende as criaturas, está plantando o germe dessas ações e se tornarão em ações da mesma espécie. Se espalha a tristeza por onde anda, certamente que a melancolia perseguirá o seu coração por onde quer que seja. Essa é a justiça de Deus pelas linhas da natureza em forma de leis. Se tudo que eu vibro, se tudo que eu penso, se tudo que eu realizo, eu faço com má vontade, eu faço com mágoa, eu faço com tristeza, eu faço com energia negativa, eu estou plantando isso para mim mesmo. Isso vai formar o mundo à minha volta. Essa é a energia que eu estou passando para a natureza. É essa forma como eu estou construindo o meu caminho. O Evangelho nos manda orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, para que não entremos com eles na mesma faixa de inferioridade. Acentuemos as nossas vidas no padrão da vida do Cristo. Procuremos esforçar em todos os rumos para conhecermos a nós mesmos e não não alimentemos as paixões inferiores, pois elas nos fazem sofrer por serem sementes do mal que lançamos ao solo alheio. Sério isso? Dizer que a minha vibração, além de eu estar vibrando negativamente ou reclamando negativamente de alguém, eu estou mandando para essa pessoa energia negativa. E se eu percebo que essa pessoa tem problemas, eu vou aumentar os problemas dela. Eu vou deixá-la pior. Será que esse é o nosso caminho? Vocês acham que é assim que a gente constrói as coisas? Será que a gente vai perder a oportunidade de construir uma coisa melhor? Vamos pensar nisso. Quando orares, disse Jesus, entra no teu aposento e ora ao teu Pai em secreto. Fecha-te no teu centro interior. É a fala de Deus. Fala a Deus. Por exemplo, significa sem o barulho das palavras vazias. Ora com a vida. Com a vida em Cristo, onde mora Deus, libertando-te o coração. A própria dor é uma prece. O espírito encarnado faz com o organismo em depressão, para que possa ajudar a si mesmo. A súplica é força de Deus no centro de nossa vida. Orar é entender que existe alguém acima de nós, como o Pai, a Mãe e Mãe de todas as criaturas. Vamos orar. Procuremos entender as coisas e as nossas próprias necessidades. Procuremos conhecer nossos deveres para com a vida, que a vida nos responderá na altura de nossa carência de vida. São os horizontes de vida que nos mostram que mostram ao sofredor um mundo novo, cheio de esperanças. É verdade.
enquanto nós só reclamamos, enquanto nós só chamamos atenção, enquanto nós dizemos que estamos sendo perseguidos, que estamos mal, nossa vida vai ficar pior. E tudo aquilo que a gente possa conquistar naquele momento vem e vai embora. E nós não vamos estar construindo nada com isso. Quando eu vibro positivamente, quando eu convido vocês a fazermos a vibração, é porque nós mesmos somos capazes de fazer o nosso autopasse, mudando a nossa energia. Quando vocês entram na sala do passe, onde os médiuns estão preparados, onde os mentores estão preparados para passar energia, você começa a melhorar porque naquele momento você se entrega a uma vibração maior para melhorar. Você passa a desejar melhorar. E as coisas acontecem. Porque se eu sentar na sala do passe para tomar o passe e ficar pensando nas pessoas que eu acho que me perseguem, que me atacam, que me fizeram mal, se eu ficar ali preocupado com o horário que eu tenho para poder voltar para casa, para poder fazer isso ou aquilo, ou seja, se eu ficar ali sentado na frente do médium, pensando que eu estou perdendo o horário da novela, ou que na realidade eu queria estar assistindo outra coisa, na realidade eu não estou recebendo aquilo que eu podia estar recebendo. Porque eu me fechei a essa comunicação. Agora, se eu sento ali na frente do médium e começo a vibrar e a agradecer o momento, e a vibrar para que todos possam estar recebendo a mesma coisa que eu estou recebendo, que essa energia possa também se espalhar para todos aqueles que necessitam, que aqueles que estão ao meu lado na sala naquele momento possam também estar recebendo esse mesmo alento, esse mesmo processo, nós vamos sair renovados. É a hora que a gente sai e fala, hoje o passe foi bom. Por que o passe foi bom? Você que estava melhor. Você que se abriu mais o processo. E quando você se abre mais o processo, você vai achar que o médico, como eu já ouvi algumas vezes, esse médico é forte. Não é o médico que é forte, sou eu que abri para ele e ele, junto comigo, passou energia. Estávamos dois trabalhando conscientemente numa coisa positiva. Certo? Não adianta vocês chegarem aqui, por exemplo, e dizer, eu quero tomar passe com o Ardélio é médium forte. Certo? Ele faz conserto na gente. Né? Tá, ele não está nem fazendo exercício para ficar forte desse jeito. A realidade é você que se abriu. É ele que está aberto àquilo que ele está fazendo, consciente do trabalho dele, consciente de que ele pode estar melhor e ajudar aquele que está à frente dele ficar melhor, e vai fazer a transformação. E nós nem sempre prestamos atenção nisso. Não tem varinha de condão. A Edna não faz milagre, ela tem tempo de vez em quando, ela só faz milagre nas nossas contas. Quando é para pagar as contas, ela faz milagre. Porque ela nem sempre ela tem dinheiro para pagar as contas. Mas ela dá um milagre. Tanto que na USA, que ela também é tesoureira, ela não é conhecida como a mulher mas a mulher do milagre econômico. Ela consegue fazer aquilo que ninguém paga, uma coisa que alguém resolve. Às vezes não dá muito certo, mas ela faz, ela tenta. Porque ela faz aquilo por amor, ela faz aquilo porque ela está bem, ela faz aquilo porque ela assumiu o compromisso, ela assumiu a responsabilidade, que ela tem um afeto. Né? Às vezes, a gente não reconhece as pessoas à nossa volta porque acha que elas estão fazendo nada mais que a obrigação delas. E não é bem assim, só que é uma casa de voluntários. E ela vem de livre e espontânea vontade várias vezes por semana, ou toda semana até essa casa. Ela aguenta a poeira, que alguns aqui estavam reclamando que não entrou a mão na poeira. E ela passou aqui a tarde inteira de ontem aguentando a poeira para poder arrumar a história. Né? Ela anda e ela se preocupa, e ela liga para nós que ela está preocupada. Né? Porque isso é amor. O Ardélio dá risada quando a gente fala da Edna, sim, mas ele faz a mesma coisa.
De repente, ele estava preocupado com o aparelho de som, saiu da casa dele ontem, veio a pé até aqui, certo? Para fazer o som funcionar, pelo menos de algum jeito, certo? E a gente nem sempre valoriza isso. E as pessoas que estão ali porque estão com vontade de estar ali, porque estão felizes por estar ali, e reclamam, claro que eles reclamam, certo? Claro que a dona Edna chega aqui e reclama de que isso está ruim, aquilo, mexeram não sei aonde, fizeram um monte de coisa. Por quê? Porque ela gosta da situação, ela está tomando conta da situação, e quando ela vê a situação meio bagunçada, e nós outros todos somos meio mal educados, então largamos as coisas onde não é para largar, certo? Não temos a paciência de pegar um paninho e passar para tirar o pó dos móveis, pelo menos por enquanto, para poder dar uma ajuda e a casa poder se manter em ordem. O Adélio chegou aqui bravo hoje, veio comigo, e a primeira coisa que ele quis me mostrar era o nosso telhado. O telhado que está, tudo que foi arrumado, desmontou. Tá? Ficamos felizes. Tá? Não adianta. Vamos ter que buscar uma forma de tentar resolver isso. Vamos buscar uma forma de tentar resolver isso. Certo? Agora nós não sabemos se foi a chuva, se foi o vento, se foi o amigo do Ardélio, que é o gato. Né? Eu adoro o gato quando ele entra aqui. Né? E a gente está procurando fazer alguma coisa de positivo. Orar é fazer isso também. A Edna está orando quando ela faz esse tipo de coisa, a Adélia está orando quando ela faz esse tipo de coisa. E agora, abusando, né? A minha amiga Esther, que está aqui, está orando quando ela faz bolo para mim. Eu acho ótimo, né? Porque aquilo dá um alento e uma alegria. Quando ela aparece com o bolinho, eu já fico feliz que vou ter o bolinho. Primeiro porque eu sou pré-diabético e não devia comer o bolinho. Então, ela traz partes do bolinho e eu mato a minha saudade e a minha vontade. Depois tomo remédio. Então, tem várias coisas que a gente vai vivendo, vai trocando. Isso é o mais importante na oração. Nós vamos nos unir agora, daqui a pouco, para fazer uma prece de vibrações por todos os nomes que estão na nossa caixinha de vibração e por alguns irmãos que estão doentes, que estão necessitando de apoio, famílias que estão precisando deste apoio, principalmente por um irmão nosso que está num processo difícil, com câncer já em metástase em várias partes do corpo, e que precisa apoio, precisa ajuda, para que sabermos se é vontade de Deus que ele permaneça aqui e se ele pode ser ajudado nessa sua recuperação. Fazer uma vibração por alguém muito querido que está passando por um momento de susto. E a ele e os seus familiares. Vamos vibrar para que eles possam estar melhor. E assim outros irmãos que foram nos ligando durante a semana e que foram nos pedindo apoio. Né? Eu, de vez em quando, viro o rapaz do departamento de reclamação. Né? Eles vêm e me trazem todas as informações. Quando eles não conseguem achar o Adélio, normalmente é o Adélio que recebe os pedidos todos. E a gente passa para todo mundo do grupo para que a vibração aconteça. Essa semana ainda pedi para o pessoal, vamos voltar a trabalhar, acabou as férias. Né? Porque aí durante as férias estou trabalhando sozinho, né? Na realidade, bota todo mundo para trabalhar junto comigo. Isso faz parte da vibração, isso faz parte da melhora de energia, isso faz parte de eu transformar o meu caminho num caminho melhor. Então, quando nós chamamos, quando eu disse para o Ardélio hoje que a mensagem, que a palestra de hoje era que a oração é o caminho, não é aquela coisa fanática, nem piegas, nem ficar lá fazendo terço que nem tonto, porque nem está lembrando de quem é que está falando, mas de falar com ele,
aproveitem e façam nessa oportunidade da oração. Falem com ele, conversem com ele como se ele estivesse aqui na sua frente. Bata um papo com ele. E não se assustem se de repente na sua cabeça aparecer a resposta. Óbvio que vocês não vão ouvir ele nem filme americano, né? Não vai aparecer aquele som maravilhoso, bem cheio de anjinho, e luzes incríveis em volta, porque isso é só em Hollywood. Mas vão aparecer sensações, sentimentos e pensamentos que estarão respondendo a sua questão. Em vez de esperar a dor, vibre para que a dor, se vier, venha a que ela seja suportável e que ela me explique o que eu posso ganhar fazendo aquilo, vivendo aquele momento, que eu posso construir. Eu acho que isso é a coisa mais interessante que nós temos para viver. E tenho certeza que vocês todos pensam da mesma forma. Que vocês também buscam, que vocês também gostariam de estar recebendo essa energia. Não deixem o medo tomar conta de vocês. O medo não ajuda. O medo ele é só bom para prevenir o acidente. Mas ele não serve para resolver a questão. A vibração positiva, pensamento positivo, crença em Deus, a crença numa energia maior e a consciência de que alguém veio a este mundo para nos alertar que teríamos que vencer o egoísmo, que deveríamos vencer o excesso de vaidade, devíamos ter mais complacência conosco mesmo, de que devíamos ter paciência, compreensão, e que isso só admitiríamos se nós também pensássemos que gostaríamos que aqueles que se sentiram machucados por nós fizessem a mesma coisa. Então eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. E começo a construir um mundo melhor. Tem um monte de gente lá fora passando fome. Tem um monte de gente lá fora não tendo onde morar, morando debaixo da ponte. Tem um monte de gente que está precisando de muito pouco. E nós sempre acabamos fazendo que nós não temos tempo para poder arrumar isso muito pouco. Não é verdade? Quantas coisas estão lá, tupindo armários na sua casa, que você já não usa há séculos, e que podiam servir para alguém? Outro dia eu comecei a pensar exatamente isso. Quantas vasilhames eu tinha dentro de casa, das coisas, da comida pronta que eu compro de vez em quando, e que, na realidade, a maior parte das pessoas não tem nem aonde comer. E aquelas vasilhas poderiam ser úteis para eles. Aí juntei as vasilhas todas, me xinguei de todas as formas possíveis, eu nem imaginava que tinha tanto, e doei. E o rapaz do carrocinha que estava passando na frente da minha casa, que eu perguntei se ele queria, ele abriu um sorriso enorme. Eu quero, doutor. Né? O seu colega disse que isso aqui não dá dinheiro para vocês. Não, mas a minha mulher vai ficar muito feliz. Não? Quem sabe a gente não pode deixar. E aí veio o pedido da dona Edna. Ela vai precisar de voluntários para ajudá-la no bazar que ela vai fazer. Então, pensem bem se vocês não vão vir ajudar, porque o bazar tem que montar e desmontar. Mas é aqui no Caritas. Tá? Tem que montar e deixar a casa limpa, para poder a gente entrar nos dias seguintes e poder fazer o nosso trabalho aqui de oração e vibração. Tomar passe. Mas ela vai convocar. E ela para mim, ontem, ela disse que ela vai convocar todos os aposentados para poder virem aqui um pouco. Né? E virem trabalhar com ela. Não adianta fingir que não é aposentado. Está aposentado, vem para cá e vem ajudar a separar as coisas, a trazer. E trazer aquelas coisas que estão sobrando em casa. Né? Roupa, copo, talher. Né? Aquele presente que você nunca gostou, que você guardou no canto da casa.
e largou lá e simplesmente não mexeu mais. Você nem lembra que ele está lá. Tá? Tem um monte de gente que pode estar usando. Aquela roupinha 42 que não te serve nunca mais, né? Que você deixa lá no canto do guarda-roupa dizendo que aquilo vai funcionar. Ah, um dia eu volto a usar. Não vai usar mais. Né? Traz para cá que tem lá os mortos de fome, estão magrinhos, não tem cabo na 42. Né? Quantas coisas a gente não faz que poderia estar ajudando as pessoas? Ah, e de preferência, dona Edna pede sempre, certo? Tênis, tragam dois pés para começo. Porque um pé só, não tem muito, né? Muita gente com uma perna só para poder usar o tênis. Certo? De preferência, com a condição de que ele possa ser amarrado, que tenha lá, né? O cordão lá que possa botar no sapato, porque muitos mandam sem aquilo e muitos mandam um pé só. Vocês estão achando gozado isso? Mas não é, não. Nós sabemos o que a gente acaba achando. Né? Muitos acabam achando um pé só, muitos acabam, né, mandando roupa suja. Né? Mas ainda não temos uma máquina de lavar aqui, então o pessoal tem que dividir e levar para casa. Isso. Então, agora, mandar cueca suja é sem vergonha, fala a verdade. Né? É não ter o que fazer. Né? Eu nunca vi uma cueca no radar, não. Não, mesmo que seja para doar que é quem necessita, vai mandar limpinha. Sim, a gente separa aqui, por exemplo. Não é, tem lógica, não dá para você, vou doar para o bazar, certo? Teve uma pessoa que disse para mim que ela não lavava essas peças, que ela trocava e comprava novas. Então, ela mandava para cá suja. Certo? E Dona Albina carregava muito dessas roupas para casa dela para bater na máquina. Tanto que era para doar, não era para vender, era para doar. Não vamos doar roupa suja para coitadinho que está lá. Já não chega o que ele está passando, eu ainda vou piorar a situação doando coisa estragada, incompleta. Né? A gente às vezes não pensa em algumas coisas. Né? Aí fica difícil, fala a verdade. Né? A Juliana já está dando risada, ela vai dando risada, vai. É, Ai, seu Luiz, eu não estou acreditando nisso. tem muita gente precisando de coisas boas, de coisas limpas. Coisas que você não aceitaria em hipótese alguma. Né? Onde muito provavelmente, se doado para você, você jogaria fora. A imagem que me vem à cabeça quando eu falo essas coisas, dizem que eu sou chato, é uma senhorinha, bem com bastante idade, e na frente da minha casa corre uma água constante, porque tinham minas de água ali, a prefeitura determinou que essas águas têm que ser soltas na rua. Então corre uma água. É nessa água que essa senhora vai tomar banho e lavar a roupa dela. Ela está lá lavando a roupinha dela todo dia. Toda semana, quando ela passa, ela encontra um lugar onde tem umas floreiras, e eu, da janela de cima da minha casa, eu acabo vendo. Ela tira, lava, certo? Depois ela se lava, certo? E sai com o sacão lá, certo? Deixa a roupa secar em cima das flores lá durante um tempo, guarda no saco e sai carregando aquele saco e vai em frente, para onde muito provavelmente ela vai conseguir comida. Será que é assim que a gente está ajudando? Vamos pensar numa forma melhor de ajudar? Ah, mas algumas deles não querem receber ajuda. Tem várias formas de ajudar, sem precisar impor nada. Pensamos nisso.
O mínimo que eu tinha para fazer, e que eu acabei tentando fazer, foi dar o endereço do Anitta Brisa, que fica aqui na Aurélia, onde tem lugar para tomar banho. E eles dão sabonete, dão desodorante, permitem todo, e dão roupa limpa. Certo? E muitos de nós nunca entrou lá. E fica 2 quadras e meia, mais ou menos isso, né? Daqui. E isso acontece todo sábado, desde as 6 horas da manhã. O espaço é enorme. Pertence ao 3 de outubro. Eles recebem as pessoas que moram na rua. E as pessoas vêm, fizeram banheiros, box vários, tanto masculino quanto feminino. E depois, se quiser, tem os voluntários que cortam cabelo, tem os voluntários que dão remédio, tem o pessoal que faz atendimento. Tem um monte de gente trabalhando para ajudar essas pessoas. Eu fui dar palestra lá há pouco tempo atrás, e você levantar no sábado às 5 horas da manhã para poder estar lá para dar palestra às 8, né? Muita gente reclama. E a lição mais incrível que eu vivi naquele momento foi aquele salão cheio, um salão enorme, salão cheio, eles todos sentadinhos, bonitinhos ali, já tinham entrado, já tinham tomado banho, já tinham se arrumado, estavam sentados, eles chegaram lá às 5, 6 horas da manhã. Quando tem alguns que dormem na porta. E o pessoal chega cedo exatamente para tirar eles de lá, eles tomarem banho, tomarem café, né? Depois, até o final da manhã, no final da manhã, eles recebem almoço, certo? E levam aquelas coisas que eles receberam lá, certo? Que é para poder lavar a boca, pasta de dente, escova de dente, enfim. Tudo aquilo que eles fornecem, eles levam uma sacolinha para levar com eles. Vai. E os voluntários estão ali, alguns cozinhando, alguns fazendo limpeza, alguns colocando a roupa que não tem mais condição de uso, vai para poder ser queimada. E novas roupas vão sendo preparadas para entregar para eles. Será que isso não é uma forma de oração? A gente fazia uma oração por aquele que precisa? Aí eu disse, essa senhora, vai no 3 de outubro que eles vão te dar roupa limpa, alimento, certo? Aí eles não vão querer nada? Eu falei, não, simplesmente vão te ajudar. Um pouquinho, né? O Caritas também vai fazer alguma arte desse tipo. Eu vou encher a paciência de vocês com isso. Mas nós vamos lá. Então, gente,